eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. São muitos anos de dedicação. E aí agora estou num momento em que muitas coisas aconteceram recentemente, então tem um acúmulo assim de coisas e me deixa muito feliz assim. Olá, Karine Telles, que honra, que alegria poder conversar com você. Obrigada, estou feliz também de estar aqui. Karine, Os Últimos Dias de Gilda é a primeira série brasileira selecionada para a Berlinale, que é um festival, um dos festivais de cinema e TV mais importantes do mundo. E a série fala sobre a liberdade e aceitação das diferenças, certo? Eu acredito que sim, acho que o cerne da questão abordada na série é esse mesmo, né? O direito às liberdades individuais, né? A gente aprender a conviver com o diferente. E como foi para vocês verem a série ser tão aceita, tão bem sucedida fora do Brasil, né? E ser selecionada para a Berlinale? A gente ficou muito feliz porque é uma série que, ao mesmo tempo que tem uma cara muito brasileira, né? Mas muito brasileira é, longe dos estereótipos que a gente está acostumado a ver, né? De representação do Brasil, mas tem uma cara muito brasileira e um assunto que, ao mesmo tempo que é muito particular do Brasil, o cerne da questão é universal, né? Então, quando a gente foi selecionado para a Berlinale, foi a afirmação dessa impressão que a gente tinha de que era um tema universal que a série poderia se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Então, uma alegria grande para a gente. É porque você fez, né? A série é a adaptação do teatro, você fez há quase 20 anos, né? No teatro, a Gilda. E qual foi a maior diferença estética e psicológica, né? Do teatro para a adaptação da série, da personagem e da atriz também, de você como atriz? São muitas diferenças, né? A primeira vez que o texto foi montado foi em 2004. Eu tinha 20 e poucos anos, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou agora, não no sentido da personalidade, mas eu tinha muito menos experiência, eu não era mãe ainda, eu era muito menos madura, enfim, estava começando a minha carreira, e é um texto muito teatral. O Rodrigo Derruri, que é o autor da peça, tem um trabalho de carpintaria teatral muito interessante. Então, o jeito que o monólogo é escrito é pensado para o palco, né? Para o teatro. E aí, na hora que esse material sofre uma adaptação para a tela, ele é bastante transformado, né? A essência da personagem se mantém, a essência da discussão se mantém, mas aí um monte de elementos são acrescentados para inchar a história, né? Para dar mais, por exemplo, os personagens todos que aparecem na série, no teatro, eles são só citados, às vezes eles são só uma linha. A Jandira, por exemplo, que é a melhor amiga da Gilda, no teatro tem duas linhas sobre ela. Fala, Jandira é uma mulher independente, o Wallace vai na minha casa e vai na casa da Jandira também. Só tem isso no texto teatral. E aí, na hora que você vai adaptar, você cria toda uma história para essa personagem, uma relação entre ela e a Gilda, você vai desenvolvendo. Mas, acima de tudo, eu acho que a principal diferença é porque a série é o olhar do Gustavo sobre essa personagem, né? É a visão dele sobre aquele universo.
A escolha, as escolhas estéticas, as escolhas visuais dizem muito num produto audiovisual, né? E isso é função do diretor, e no caso, eu acho que essa Gilda da série é a Gilda do Gustavo. Você chegou a comentar que a Gilda, personagem, é a mulher que você gostaria de ser, que você gostaria de estar se tornando, né? Por quê? Porque a Gilda, ela, acho que também por ela ser um personagem ficcional, ela está inflada de características de muitas mulheres e de muitas pessoas e de outras personagens. Enfim, ela é uma combinação de muitas coisas, né? Tem um grau de autoaceitação, de generosidade e de tranquilidade com as próprias escolhas, que é algo que me inspira, assim, é um desejo que eu tenho para mim, assim, no futuro. Eu espero ser mais conseguir ser mais generosa com as diferenças, porque o que eu acho mais impressionante na Gilda é que ela consegue ser tolerante com as diferenças que agridem ela. Ela não é uma pessoa preconceituosa, eu também não me considero uma pessoa preconceituosa, mas a gente, quando é agredido, a nossa reação principal é revidar, né? E por mais que ela reaja quando ela é agredida, mas ela reage se defendendo, ela não revida, ela não cria planos de vingança, ela não... ela encontra uma forma de se comunicar com quem está agredindo ela e mostrar que as coisas podem ser diferentes, né? Sem ser violenta. Isso eu acho muito bonito nela, eu acho uma inspiração, e eu acho não só para mim, assim, mas eu acho que é um aceno bonito, assim, para a gente pensar, principalmente na relação dela com a Cacilda. Não vou dar spoiler, assim, não sei se as pessoas já assistiram, vão assistir, mas acho muito bonito a evolução da história delas duas, assim, né? Da Gilda e da Cacilda. A comunidade toda tá se ajudando. A gente quer muito ajudar você. Só mas eu não preciso de ajuda, tá tudo certo aqui na minha casa. Você pode ajudar a gente? Eu tô ajudando o Cacilda, eu vou pagar os maiores pra ele fazer o trabalho no meu muro. Isso não ajudar. O que custa? O que custa o quê? Cartazinho aqui. O que custa que eu não acredito nisso? Eu não vou colocar, já falei que não. Mas a gente precisa se proteger aqui. Proteger do quê? Proteger. Paga o Wallace pra proteger a gente. Que Wallace? O Wallace não dá conta de nada. Claro que dá, tá tudo tranquilo com o problema. Tá tudo tranquilo, cheio de moleque da favela com fuzil. Moleque da favela quer nada com a gente não, meu amor. O que eles querem com a gente? Ah, não quer com a gente? Você não vê TV, não? Você não lê jornal, não? Não lê jornal, faço nada olha disso, aqui. por isso tá assim. Gilda, olha só, a gente tá vendo um momento super difícil. A gente precisa se proteger, a gente precisa eleger um candidato pra tirar a gente dessa merda de vida que a gente fazer. Meu amor, você pode me dar licença? Eu tenho que terminar de limpar ali. Eu tenho mais entregas pra... Eu sou turrona. Você é turrona. Você vem na minha casa ficar me alugando. Você sempre foi assim, era um cartazinho. Amorzinho, era beijo. só um cartazinho. Beijo, Cacilda. É sempre do seu jeito. A gente falando de aceitação, de as diferenças, liberdade, também pode dizer, então, que a série ela é bastante política, né? Ela tem sim. Altamente político, uma declaração muito política. Acho que sim, eu acho que toda vez que a gente está pensando a nossa sociedade, né, através de uma obra de arte, seja ela uma música, um livro, uma pintura, um desenho, a gente está sendo político. Por mais que, às vezes, a política não seja o assunto, mas a gente jogar uma luz sobre alguma questão ou fazer um espelho, né, da sociedade é sempre um gesto político. E eu acho que está no mundo político. A gente tem a mania de separar a política da vida pessoal, da vida individual, mas eu acho que as duas coisas estão intimamente conectadas, né? Eu acho que a forma de existir, a forma de estar em sociedade, o seu comportamento em sociedade é político. Então, eu acho difícil separar arte de política. Acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço. Mês eu vendo bem, mês eu não vendo. Aí quero uma coisa fixa agora, sabe?
Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Karine, você é uma atriz de muito destaque no cinema brasileiro, que não é muito comum, né, no Brasil. Você tem uma carreira de enorme sucesso no cinema e a gente pode citar várias coisas como Benzinho, que você escreveu também, né? Fala Comigo, Bacurau você também fez, e Que Horas Ela Volta. Em 3 filmes específicos, Que Horas Ela Volta, Fica Comigo e o Benzinho, você retratou mulheres que a gente pode ver muito reais. Como funciona esse processo para você, para criar todas essas mulheres tão reais? Porque a gente vê, por exemplo, no Que Horas Ela Volta, aquela mulher paulista, rica, da classe média alta, né? Fala Comigo, uma mulher que se apaixona, uma mulher de 40, separada, que se apaixona por um cara com metade da idade dela. E Benzinho, aquela mulher super batalhadora, mãe super protetora, que sofre muito, que quer ver o sucesso do filho, mas ao mesmo tempo sofre muito por se separar dele. Como você consegue trazer essas mulheres tão reais para a tela? Eu acho que no cinema o trabalho do ator nunca é só dele, né? A gente não é tão dono do nosso trabalho no cinema como a gente é no teatro, por exemplo. Então, eu acho que essas personagens todas, elas são resultado de uma série de fatores, assim, da combinação desses fatores, né? Do roteiro, das opções dos diretores, da equipe de figurino, da equipe de caracterização. É um esforço conjunto para chegar num resultado final do que se vê na tela, né? Esses personagens, eu tive a sorte de trabalhar com diretores muito talentosos, muito sensíveis, né? A Ana Mulaert, que dirigiu Que Horas Ela Volta, é uma roteirista das melhores que a gente tem no país, né? De uma inteligência fora da curva, e uma diretora muito bacana também, assim, que se interessa pela sutileza do humano, né? O Gustavo também tem essa característica, né? No desejo dele da interpretação, né? Do que ele espera dos atores, ele também se interessa pela verdade, né? Assim, pela interpretação mais inspirada no que seria a vida real, né? E o Felipe Scholl, que dirigiu Fala Comigo, também. E nesses 3 filmes, os diretores também são os roteiristas, né? O Benzinho eu escrevi com o Gustavo, mas no Fala Comigo e o Que Horas Ela Volta, a Ana e o Felipe são os roteiristas. Então, talvez já no roteiro a intenção já seja construir personagens que sejam ordinárias, no sentido de que não são figuras históricas, não são princesas, não são vilãs, não são, né, não tem nenhum grande arquétipo assim, e dessa maneira conseguir, através dessas personagens, falar de dramas pessoais muito comuns, assim, né, que todo mundo pode se relacionar com eles, assim, nesses personagens. Então, eu acho que é uma mistura, assim, do meu interesse como atriz também, é um lugar que me interessa. Eu fico interessada em colocar o meu trabalho, meu corpo, minha voz a serviço de questões maiores, né? E esses filmes também, eles são filmes que foram pensados como uma proposta de discussão, né? Também eles estão ali para propor um olhar sobre questões da nossa sociedade e propor discussões e com sorte abrir a cabeça de alguém, né? De uma pessoa que seja, já deu certo. Você tá bem, Angela? Esperei ontem a noite inteira. Esperei você ligar pra me despedir. Angela! A senhora tem alguém que a gente possa ligar para vir te buscar? Podemos ligar para o senhor Diogo? Quem?
você explica esse seu êxito tão grande no cinema? Porque você realmente você é fora da curva no cinema no Brasil, né? Obrigada. Então, eu sou atriz há muito tempo, sou atriz há 28 anos. E sempre quis fazer cinema, demorei muito para conseguir chegar no cinema. Eu consegui entrar no mundo do cinema através de um projeto que eu também escrevi, né? Que foi o Riscado, de 2010, que também é dirigido pelo Gustavo, que dirigiu o Gilda, também dirigiu Benzinho, também escreveu junto comigo, escrevemos juntos, né? Esses 3 trabalhos. E eu acho que talvez seja uma combinação dessas duas coisas, assim, o fato de eu escrever coisas para mim mesma, todas essas personagens eu escrevi para mim, né? E ter dado sorte de ter feito filmes muito relevantes, assim. Eu acho que talvez por eu não ser muito dentro do padrão também, o nosso padrão brasileiro televisivo, hollywoodiano brasileiro televisivo de beleza e tal, acho que eu acabo dando sorte de participar de filmes que têm um interesse por pessoas diversas. Talvez, não sei, estou aqui elucubrando. Eu acho que é isso, é persistência, sorte e muito trabalho. Assim, eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço, trabalho nisso todos os dias, mesmo quando eu não estou filmando, eu estou fazendo os meus projetos, escrevendo as minhas coisas, então são muitos anos de dedicação. E aí agora estou num momento em que muitas coisas aconteceram recentemente, então tem um acúmulo assim de coisas e me deixa muito feliz, assim. Mas eu não me sinto tranquila, não, assim, ainda mais no Brasil, assim. Eu acho que eu preciso continuar ralando muito ainda por muito tempo para continuar vivendo do meu trabalho, que é a única coisa que eu quero, na verdade. Daqui a 2 anos ele vai ser outra pessoa, vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. Muita papelada pra gente agilizar. É o visto, o passaporte, título de eleitor, ele vai ter que emancipar. Emancipar por quê? Tem um primo que foi pra Berlim e não voltou nunca mais botou o pé aqui nessa terra. O Fernando sempre gostou de mamar nessa cadeira aqui, ó. Só o Fernando mamava que nem um bezerro quando tava nessa cadeira aqui. Eu tô sozinha, eu não aguento mais, tem que resolver tudo sozinha, eu tô cansada, tô muito cansada. Tô muito cansada, Cláudia, eu não dou conta de fazer tudo sozinha. Sendo uma atriz, roteirista, diretora, você falou que já realizou alguns sonhos, como Benzinho foi um deles, mas existe algum sonho muito grande nesse momento, se a gente passando, né, da pandemia, tá num momento extremamente difícil no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil em particular está muito difícil, e um momento muito difícil também para a cultura brasileira, que já vem de um período já bastante difícil. Existe nesse caos todo ainda um lugar para sonhar de um projeto, de querer colocar no papel, de querer respirar ainda a cultura, de querer mostrar a cultura brasileira no Brasil e no mundo? Assim, foi difícil para mim, porque tem horas que bate um desespero, né? Fica difícil enxergar a luz no fim do túnel, assim. A gente saiu de um período de trevas muito grande por conta do trabalho de muita gente ao longo de muitos anos. A gente foi reconstruindo a indústria cinematográfica brasileira, chegamos a um ponto de poder falar em indústria, né? De ter um cenário diverso, com realizadores e realizadoras cada vez mais ao ano, né? Estavam tendo no Brasil.
uma participação super forte em festivais internacionais. Qualquer outra indústria que tivesse esse sucesso no país seria valorizada e incensada, né? Mas a cultura em si tem sido atacada como inimiga do atual governo. Enfim, é um momento bem complicado. E aí, dentro dessa situação que se apresenta, fica muito difícil, né? Mas a gente tem que se agarrar em alguma coisa, tem que continuar fazendo. A seleção do Gilda no Festival de Berlim foi um calor no coração de muitos de nós, assim, pessoas da equipe, amigos que trabalham com cinema, que deu um calorzinho no nosso coração. Mas eu tenho, sim, meus projetos, que eu não tenho a menor ideia de quando eu vou conseguir realizar, mas eu tenho fé de que um dia eu vou conseguir. Eu tenho um curta que eu filmei um pouco antes da pandemia, ele ficou pronto, assim, nas vésperas do mundo fechar, e a gente vai começar a mandar para festivais, espero que entre em algum festival legal em breve. Eu tenho um projeto de longa que eu escrevi, vou dirigir, mas que ainda não tenho ideia de quando vai ser possível arrecadar fundos e conseguir financiar o projeto, né? Mas ele existe. Existe, vai acontecer, e vindo de você, Karine, não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, porque você realmente no cinema não tem outra palavra a não ser sucesso, êxito e um talento gigantesco. Obrigada. Eu agradecer por você colocar a gente aqui na Europa, aqui na Berlinale, com os últimos dias de Gilda, e com certeza vem muito mais por aí. É só o começo. Tomara. Estou torcendo muito para que essa participação na Berlinale leve a série para outros países, né? Que a gente possa ser assistido em outros lugares. Acho que vai ser muito legal. E tomara que a gente saia desse buraco, né? Na verdade, a única coisa que eu consigo desejar nesse momento, assim, com força, é desejar que a gente saia desse buraco horrível em que a gente se encontra, né? Que a gente consiga segurar essa pandemia e que as coisas voltem um pouco ao caminho de evolução que elas estavam tendo, né? A gente estava num caminho bonito de ascensão evolutiva e, de repente, estamos enfrentando um obstáculo, né? Mas é isso, acho que a história se repete. E pensando nisso, né, que a história se repete, são ciclos, a gente vai ter que ter paciência, mas daqui a pouco a gente sai desse ciclo também. Com certeza. Karine, muito, muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria muito grande te conhecer, poder conversar com você. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Gisele, foi um prazer. Obrigada. Pô, vai cuidar da sua vida, que vocês também, o que é que tá todo mundo aqui olhando? Eu sou safada! Eu sou feliz! Tá muito difícil pra mim também. A gente não pode deixar se contaminar por esse ódio.